Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito das principais bacias hidrográficas da América Latina. Então nós vamos ver o que são as bacias. Então neste tópico, o que são essas bacias hidrográficas? As bacias a gente vai analisar primeiro as alterações do relevo e essas bacias, a partir dessas alterações, os locais mais altos, a gente vai observar que toda a água ela vai escorrer para determinado ponto, né? Obviamente a água escorre dos locais mais altos para o mais baixo. E é claro, no fundo desses vales nós veremos a formação dos rios. Esses rios que podem ser formados a partir das águas subterrâneas, né? Ou dos lençóis freáticos, ou também águas de geleiras ou a partir das águas das chuvas. Então ela vai ser abastecida, né? O rio vai ser alimentado a partir desses tipos de águas, dessas origens, né, das águas. Então a gente vai ter, a partir de um ponto, o ponto mais alto. Toda chuva que acontece aqui, a gente vai observar, ela pode escorrer para determinados lados. E é claro que ela vai ter uma tendência. E a gente vai determinar a partir daí, a partir do relevo, quais são as bacias hidrográficas e quais são os seus limites. E é claro, aqui nós veremos essas bacias do território da América Latina. Ou seja, desde lá do México até a Argentina, Uruguai, nós veremos aí essas principais bacias hidrográficas. Lembrando que a gente vai observar no território brasileiro, a gente já tem uma das maiores do mundo. Então a gente já está um pouco mais familiarizado com essas bacias, tá certo? A bacia do Rio Amazonas, né, que é o maior rio do mundo, inclusive com a maior quantidade de água. Então, seguindo aqui, nós temos... Você já ouviu falar sobre recursos hídricos? Sabe a importância desse recurso para a sociedade, consequentemente para a manutenção da vida? O que seriam recursos hídricos? Onde estão presentes? Conhece a relação existente entre os recursos hídricos, política e mudança climática? Qual a relação pré-existente entre água, as questões políticas e econômicas e a geografia? Então vamos discutir um pouco sobre esses aspectos mencionados que estão cada vez mais recorrentes na dinâmica da sociedade global. Então aqui nós temos uma introdução com alguns questionamentos que é justamente o que nós vamos discutir nessa aula. E a gente vai observar que o uso desses recursos hídricos, ou seja, o uso da água, ela vai influenciar diretamente na nossa política. Então, até mesmo a outorga, né, a liberação sobre o uso das águas, ela é necessária justamente para ter um controle sobre um uso sustentável dos recursos hídricos. Então, todo recurso natural, ele passa por ele tem essa necessidade, né, de ser observado politicamente para, é claro, traçar ali objetivos comuns, inclusive de preservação e possibilitando um uso por longo prazo, por longo tempo, desses recursos naturais, principalmente a água. Apesar da água ter um ciclo, né, que a gente chama de ciclo da água ou ciclo hidrológico, esse ciclo renova e limpa a água que está presente na Terra. Porém, cada vez que a gente faz o uso sem o planejamento, acontece a poluição da água em cada uma dessas fases do ciclo hidrológico. E o que vai acontecendo? A água potável vai acabando, tá? É claro que a água está ainda presente dentro desse ciclo. Ela vai mudando ali o seu estado físico, né? De estado líquido, sólido, gasoso. E o que vai acontecendo é que em cada um desses estágios ela vai ficando poluída. E, é claro, deixando de ser potável, o que vai também encarecendo cada vez mais o uso dessa água, porque precisa, para utilizá-la, precisa cada vez mais tratamentos, cada vez mais um processo industrial, um processo químico ser realizado para torná-la pronta para o consumo, o que vai encarecendo também esse uso. Seguindo aqui, principais bacias hidrográficas da América do Sul. A principal fonte de águas doces no planeta localiza-se no escoamento de águas de superfície. O escoamento global anual é de 44.500 km² por ano. A distribuição dessas águas superficiais é extremamente desigual na Terra. Mais da metade do escoamento ocorre na Ásia e América do Sul. Portanto, o continente sul-americano e o Brasil apresentam
representam uma das maiores reservas de águas interiores do planeta. Estas reservas têm uma enorme importância ecológica, econômica e social. Então, a gente observa que existe uma má distribuição no mundo, né? Porém, a gente está em vantagem justamente porque na Ásia e na América do Sul nós temos mais da metade da água superficial do mundo. Então, a nossa vantagem, né, em relação a outros países, a outros territórios. O continente sul-americano é dominado por grandes rios, extensas regiões de várzeas a eles associadas, áreas alagadas, pantanosas e lagos rasos. Os grandes rios têm grande importância ecológica, econômica e social, drenando várias áreas com escassa população, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, como é o caso da região do Amazonas. Então, um território pouco povoado, pouco populoso. Outros com grande concentração populacional superior a 400 habitantes por quilômetro quadrado. As interações destes rios com as populações locais, o uso desses recursos e os impactos das atividades humanas são de extrema relevância para os futuros usos múltiplos dos recursos de água doce no Brasil. As 3 maiores bacias hidrográficas da América Latina são, respectivamente, a maior, em primeiro lugar, a bacia do Amazonas, em segundo lugar, a bacia do Rio Prata e, em terceiro lugar, a bacia do Rio Orinoco. Veja o mapa a seguir a localização geográfica dessas 3 bacias hidrográficas. Então, as áreas desses rios demarcadas aqui, né? Bacia do Orinoco, que é em terceiro lugar, do Prata, que é o segundo maior, e a bacia do Amazonas, que é a maior. Então, nós temos essas 3 bacias hidrográficas, de verde, Amazonas, de amarelo, Orinoco, e de laranja, a bacia do Prata. Fortalecendo os conhecimentos. Aqui está disponível para vocês alguns anexos, tá? Então, sobre a bacia do Orinoco, sobre a bacia do Amazonas e sobre a bacia Prata, ou também conhecida como bacia Platina. Então, tendo acesso aí aos slides, é só clicar nos links que estão aqui à disposição, tá? Falando sobre cada uma dessas bacias, para vocês poderem ampliar um pouco o conhecimento sobre cada uma delas. Neste tópico, vamos falar um pouco sobre os rios voadores e os aquíferos. Então, esse termo que a gente tem ouvido cada vez mais, né, falar, rios voadores e os aquíferos. Aqui até a gente pode falar sobre uma oposição no sentido das palavras. Os rios voadores, nós temos a umidade da floresta amazônica, então na umidade do ar, junto às massas de ar, ela se movimenta da região Amazonas, ou seja, da região norte, ela se movimenta em direção ao restante do Brasil. Então, a umidade no restante do Brasil, ela é totalmente dependente da umidade da região norte, da umidade da floresta amazônica, tá? Tanto do rio como a umidade também da floresta. Então, rios voadores, por conta dessa grande umidade presente na floresta, ela, junto às massas de ar, se movimenta em direção ao restante do Brasil. Por isso, é chamado de rios voadores. Já os aquíferos, a gente pode citar como oposição, porque os aquíferos são águas subterrâneas, então infiltradas no solo, principalmente solos mais arenosos, né, mais porosos, a gente vai ver essa infiltração maior da água e ela concentrada ali na litosfera, né, na superfície ali da litosfera, tá certo? Então, aquíferos e rios voadores. Rios voadores e os aquíferos, como se formam? Sabe qual a influência que os rios voadores exercem no regime de chuvas no Brasil? Vamos lá aprender mais sobre esses fenômenos. Os rios voadores são cursos de água atmosféricos, então eles se movimentam junto à atmosfera, junto às massas de ar, carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças, carregando umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Ou seja, a gente vê que há uma importância, porém, ainda assim a região nordeste, né, aqui faltando um Rzinho, a região nordeste, ela acaba sendo um pouco mais prejudicada em relação a esses rios voadores, né? Nordeste.
mas ela também recebe umidade, tá, da região do Amazonas. É claro que durante o ano a gente vai observar uma diferença nessa movimentação. Então, se a gente observa o território brasileiro, aqui a região do Amazonas é mais presente esses rios voadores em direção ao sul, passando pelo centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, e na região nordeste existe uma movimentação em direção ali, porém é um pouco limitada, tá? Então ela chega ali, se a gente divide aquelas sub-regiões do Nordeste, a zona da mata ela vai receber umidade, que é a zona litorânea, ela vai receber umidade do litoral, umidade do próprio Oceano Atlântico. Já o interior nós temos o sertão e o agreste, ela recebendo pouca umidade, inclusive chegando aí a 9 meses de estiagem. Mas a gente tem ali a região das matas de cocais, que é uma região, inclusive, de transição, né? Essa região de transição ainda tem bastante umidade da região amazônica, da região norte, tá? Porém, o agreste e o sertão ficando mais secos, e, inclusive, como eu citei, 9 meses de seca são possíveis ali, tá? De estiagem. Principalmente por conta da questão do relevo. Tá? Então, a umidade principal que vem do oceano, nós temos ali uma barreira orográfica, então o relevo, né, mais alto, um relevo um pouco... Os mares de morros, né, presentes ali no litoral nordestino. Então, nós temos a região mais baixa do litoral, que é formada até mesmo uma vegetação típica, né, de Mata Atlântica, nós temos esse litoral ali recebendo a umidade do próprio oceano. Mas chega ali alguns morros que impedem a passagem da umidade. Então, não chega umidade no interior. E é claro que vai formando uma massa mais densa ali que dificulta a entrada, inclusive, desses rios voadores vindo da Amazonas. Tá? Então, tendo um desvio ali desses rios voadores na região do sertão e do agreste, certo? Continuando aqui, nós temos essa umidade nas condições meteorológicas propícias, como uma frente fria vinda do sul, por exemplo, se transforma em chuva. É essa ação de transporte de enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios voadores. Inclusive aqui a gente tem esse tipo de chuva que pode gerar tempestades, tá? Porque nós temos massas de ar de diferentes propriedades. Olha só, massas de ar vinda do sul são massas de ar fria. E essa massa de ar se encontra com esses rios voadores, tá? E esses rios voadores é uma massa de ar quente. Essa diferente propriedade associada à quantidade de água, né, de umidade presente em ambas, gera essas chuvas que caem em forma de tempestade. É essa ação de transporte de enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios voadores. Um termo que descreve perfeitamente, mas em termos poéticos, um fenômeno real, que tem um impacto significante em nossas vidas. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Atlântico e carregada pelos ventos alísios. Ao seguir oceano terra dentro, a umidade cai como chuva sobre a floresta. Pela ação da evapotranspiração das árvores sob o sol tropical, a floresta devolve a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água. Dessa forma, o ar é sempre recarregado com mais umidade, que continua sendo transportada rumo ao oeste para cair novamente como chuva mais adiante. Propelidos em direção ao oeste, os rios voadores, as massas de ar, recarregados de umidade, boa parte dela proveniente da evapotranspiração da floresta, encontram a barreira natural formada pela Cordilheira dos Andes. Eles se precipitam parcialmente nas encostas leste da cadeia de montanhas, formando as cabeceiras dos rios amazônicos. Porém, barrados pelo paredão de 4.000 metros de altura, os rios voadores, ainda transportando vapor de água, fazem a curva e partem em direção ao sul, rumo às regiões do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e aos países vizinhos. Parte dessas massas também é exportada para o Caribe e Oceano Pacífico. Então a gente observa que a floresta amazônica, com esses rios voadores, ela não tem importância apenas para o Brasil, mas para toda a América Latina, tá? O que coloca a floresta amazônica em condições de grande importância mundial.
quanto à sua influência no regime de chuvas sobre uma grande extensão territorial da América Latina. Então, o regime de chuva na América Latina toda influenciado aí por essas massas de ar formadas na região da floresta amazônica. É assim que o regime de chuva e o clima do Brasil se deve muito a um acidente geográfico localizado fora do país. A chuva, claro, é de suma importância para a nossa vida, nosso bem-estar e para a economia do país. Ela irriga as lavouras, enche os rios terrestres e as represas que fornecem nossa energia. Periodicamente, os fenômenos El Niño e Laninha têm interferido nesse regime, porém, como são cíclicos, não se pode responsabilizá-los exclusivamente pelos desequilíbrios climáticos no Brasil. Devemos, pois, olhar para a floresta amazônica e ver a sua cobertura vegetal densa e uniforme como um mecanismo que funciona, de fato, como uma bomba d'água, ou seja, absorve e também libera muita água, continua Gomes. Estudos recentes têm mostrado também que a floresta, dada a sua alta densidade de cobertura e grande extensão territorial, bloqueia a formação de ventos fortes, evitando o surgimento de grandes tempestades em forma de furacões. E aqui a gente tem esse caminho dos rios voadores. Então, tanto os ventos aqui, entrando, formando essa massa de ar pela evapotranspiração, e eles seguindo esse curso, tá? Chegando até aqui, olha. Vocês conseguem observar aqui a Cordilheira dos Andes e nós temos esse paredão justamente possibilitando essa curvatura dos rios voadores, abastecendo com chuvas nas regiões centro-oeste, sul, sudeste e também nos países vizinhos ao território brasileiro. Ali da região dos rios platinos e dos países platinos e dos países andinos, tá certo? Então aqui nós finalizamos deixando aqui um vídeo para vocês. Assista a animação desse fenômeno no link a seguir. Então cliquem no link e observem esse fenômeno como ele ocorre. Nós finalizamos a nossa aula aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!